Boa noite, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, recebam o nosso abraço fraterno, um abraço da espiritualidade. Então eu vou pedir que nesse momento todos se coloquem em suas cadeiras da forma mais confortável possível e desde já que fechem os seus olhos e mentalize a imagem de nosso Mestre Jesus querido, aquele Galileu que veio com a nobre missão de trazer a boa nova, nos mostrar o caminho até o nosso Pai Celestial. Deus de amor e bondade, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que nos recebe de braços abertos, que desde cedo já foi preparada para que cada um que aqui adentrasse recebesse aquilo que veio procurar. Espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, nos orienta. Pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos, à exposição doutrinária dessa noite. Que esteja junto à nossa irmã Ali, sustentando e amparando ela em suas palavras, nesse momento de exposição doutrinária. E que assim seja. Boa noite a todos. Então, sejamos todos bem-vindos nessa casa de oração que traz o nome do nosso Mestre Jesus e que a gente possa sentir dentro de nós nesta noite as energias boas que o plano espiritual trouxe para nós, para cada um de nós, porque cada um veio hoje com um propósito diferente aqui. Então, que nós possamos ser atendidos dentro dos nossos propósitos e dentro daquilo que Deus espera para nós também. O tema da noite de hoje, o assunto é sobre o batismo. Então, para a gente poder falar sobre o tema de hoje, é inevitável a gente contextualizar nos tempos de Jesus como foi o batismo de Jesus, para que depois a gente possa aprofundar um pouco mais sobre o assunto do batismo em Jesus, que eles são um pouco diferentes. Então, naquele tempo, apareceu em Jerusalém um homem que vinha do deserto. O nome dele era João. João, ele vinha batizando as pessoas e pregando sobre o arrependimento e anunciando que viria um Salvador, o Messias que era tão esperado, que era o Salvador do povo judeu. Eles estavam esperando o Messias, ou o Cristo, né? Messias em hebraico e Cristo é em grego. Então, eles estavam esperando o Messias. E João veio anunciar, então, a vinda do Messias. Ele juntou grandes multidões e isso chamou muita atenção da alta sociedade e dos fariseus. Então, os fariseus, que eram uma parte dos judeus que era responsável por ver se o povo estava cumprindo as leis de Moisés. Então, os fariseus chegaram até João e pediram: "Você é o Messias?" E ele disse: "Não, eu não sou o Messias." "Então, você é Elias?" "Não, também não sou Elias." "Então, você é um profeta?" "Não, eu não sou um profeta." "Então, quem que você é?" E ele disse: "Eu sou a voz que clama no deserto, e vim para endireitar os caminhos do Senhor." Essa tinha sido uma profecia do profeta Isaías, que lá no Antigo Testamento ele anunciava que viria um precursor, né, do Messias para anunciar e endireitar os caminhos do Messias antes de ele efetivamente começar o seu ministério. Então, no dia seguinte, Jesus apareceu lá, João batizava nas margens do Rio Jordão. Então, apareceu por lá Jesus e ele falou para os seus seguidores: "Aquele ali é quem eu estou falando há tempo." E João e Jesus, eles eram primos. João era filho de Isabel, que era esposa de Zacarias, né? Eles
Ele veio através de um milagre, porque Zacarias e Isabel já tinham idade muito avançada, não poderiam ter filhos. Mas veio João e Maria até foi ajudar Isabel, enquanto ela já estava com Jesus no seu ventre, ela foi ajudar Isabel no parto, né, nos primeiros dias da criança. Então, João e Jesus, eles eram parentes. Então, Jesus pediu para João, João, me batiza. E João disse para ele, Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias. É você quem tem que me batizar. E Jesus disse, não, faz isso, continua fazendo que isso está certo. Então, João tomou Jesus nos braços, mergulhou ele no Rio Jordão, e a partir daquele dia, Jesus depois foi para o deserto, ficou se preparando um tempo, e depois disso ele começou o seu ministério na pregação. O batismo pregado por João, ele era uma prática que já vinha sendo feita pelos gregos, pelos egípcios e pelos essênios. Então não era uma prática nova. João só modificou para que as pessoas se convertessem como sinal de conversão e arrependimento dos pecados e para que passassem a acreditar que o Messias já estava chegando. O batismo também, além de estar escrito nos 4 evangelhos, Mateus e Lucas no capítulo 3, Marcos e João no capítulo 1, além de estar escrito nos 4 capítulos, também está escrito em Atos dos Apóstolos no capítulo 19. E conta que Paulo de Tarso, ele foi visitar a cidade de Éfeso e chegando lá, ele encontrou alguns discípulos, né, pregando e tal, a boa nova. E ele pediu, vocês são batizados, conhecem Jesus? E eles não conheciam Jesus. Eles disseram, nós fomos batizados por João, mas eles não conheciam Jesus. Então, Paulo disse para eles que João batizava, né, pela conversão e arrependimento, mostrando e indicando o Messias, mas que o Messias já tinha vindo e que o Messias era Jesus, e começou a falar sobre Jesus. E então tem uma frase que diz assim, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo estendeu as mãos sobre eles, eram 12 homens, estendeu a mão sobre eles e os batizou. Então, por que no Espiritismo, né, na doutrina espírita, a gente não tem o batismo? A gente já vai ver um pouco mais adiante. Porque Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, neste livro chamado Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 158, ele começa o capítulo justamente com essa frase de Atos dos Apóstolos. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então, Emmanuel, ele começa dizendo que antigamente, né, quando começaram com as igrejas, com os rituais, então os sacerdotes, eles criaram um monte de rituais diferentes, e o ritual do batismo era um deles. Então, enquanto hoje em dia a Igreja Católica Romana, ela faz o batismo em recém-nascidos, a Igreja Evangélica faz o batismo já em adultos, né? Mas por que fazer o batismo em crianças e por que fazer o batismo em adultos? Porque eles acreditavam que se a pessoa não fosse batizada, ela não poderia entrar no céu. Então, como as crianças muitas vezes morriam muito precocemente, eles começaram a batizar as crianças logo que nasciam para elas poderem ir para o céu. Então, agora vamos imaginar, né, Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, chegando lá no céu e eles dizendo, não, você não pode entrar porque você não foi batizado. Né? Então, por isso que a doutrina espírita, ela traz para nós uma fé raciocinada. E isso é bom, não é errado batizar, não é errado né, o ritual que eles fazem. É certo, para a crença deles é certa. Mas Emmanuel, ele comenta sobre o batismo e ele fala assim, a renovação espiritual não se verificará somente com o ato de aplicar água, mais ou menos água, ou com a circunstância
de processar-se uma solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Então, hoje em dia a gente vê, não são todas as pessoas, mas a gente vê muitas pessoas batizando as crianças. Muitas vezes elas não frequentam a igreja, elas fazem mais por um evento social, para tirar fotos, para ter certidão, poder escolher os padrinhos que depois vão dar os presentes, né? Para poder fazer aquela festa em família. E elas esquecem um pouco do verdadeiro sentido que lá nos nossos irmãos da Igreja Católica ou dos evangélicos que eles pregam, que é a renovação, que é continuar mantendo as crianças, né, ensinar sobre elas, sobre Jesus para elas. Então, às vezes, isso acaba ficando um pouco perdido no meio do caminho. Então, não é o batismo através da imersão na água, porque a palavra batismo significa imersão. Não é o batismo sobre a imersão na água que vai transformar a pessoa. Então a pessoa vai lá, mesmo um adulto, né? Quando é batizado, ele diz, não, agora eu quero ser batizado, eu aceito Jesus em mim. Não é o ato de tu fazer, né, o ritual de molhar a pessoa ou imergir a pessoa na água que vai transformar, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa porque eu sou batizado. Porque o batismo, ele não é uma coisa que vem de fora para dentro, mas é uma coisa que vem de dentro para fora. Porque o batismo é acreditar, é aceitar Jesus nas nossas vidas e é começar a fazer as coisas como Jesus nos ensinou. Não basta só ter aquela coisa exterior, né? De, agora eu sou batizado. Não, tem que vir de dentro a transformação como pessoas de bem que nós somos. Muitas pessoas, elas ainda estão dormindo, né? Elas continuam fazendo coisas erradas e elas dormem para as coisas espirituais, para as verdades de Deus, para os ensinamentos de Jesus, porque tudo está dando muito certo na vida delas. Mas Deus não tem pressa. E até para essas pessoas, Ele vai esperar, porque um dia elas também vão passar a acreditar. Um dia elas também vão passar a aceitar e a ser pessoas boas em Jesus. Porque às vezes a gente acaba cometendo sempre os mesmos erros, né? E encarnação após encarnação a gente vem cometendo os mesmos erros toda a vida que a gente vive, a gente comete os mesmos erros. Só que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu despertar. E o despertar é individual. O batismo de cada um é individual. Não adianta eu querer aceitar uma religião para mim. E muitas vezes a gente quer que todo mundo venha. Agora eu sou espírita. Vem para o centro espírita, é muito legal, porque tem o atendimento fraterno, tem a evangelização das crianças, eles têm promoção, né, promovem o bem social para famílias carentes, tem um monte de coisas legais, enfim, eventos. Não é só isso, né? A pessoa, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer que os outros também sintam isso. Mas a evolução, ela é individual para cada um e às vezes a gente não consegue aceitar muito bem isso. A renovação, né, a elevação espiritual, ela é um trabalho árduo e não é fácil. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas erradas, mesmo sabendo que elas estão erradas. E Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, ele fala bem isso. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então a doutrina, ela nos traz caminhos para que a gente aprenda como fazer as coisas certas. O Evangelho segundo o Espiritismo é o manual das boas práticas morais que Jesus ensinou. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, vai estar lá o homem de bem. E ali tem um verdadeiro manual do que tem que fazer, do que não pode fazer, né? Mas ele termina dizendo assim, fala um monte de coisas que a gente deve fazer, enfim, para ser pessoas de bem, né? Enfim, mas no final ele diz assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir
as que acabamos de mencionar, todas aquelas que ele menciona, no caminho se acha, que a todas as demais conduz. Então a gente tem aqui na casa, hoje, eu até pedi para eles, mas hoje não tem, já foram todos os que eram tem uma edição que ela custa R$8, tem uma outra que custa 12, mas a que a gente tem hoje aqui na casa, R$15. Edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Abra o acaso, faz uma prece com a família, faz um Evangelho no lar uma vez por semana, deixa essas luzes virem para dentro do lar de vocês, virem para dentro de vocês, para que a gente possa começar a se modificar um pouquinho por dia. Eu vou contar agora para vocês uma história de uma transformação de uma pessoa, que ao meu ver foi uma das maiores transformações que existiu. Ela vivia na cidade de Magdala e o nome dela era Maria. Ela era uma pessoa muito linda, uma mulher muito linda. Só que a beleza dela atraiu ela para prazeres e para uma vida muito fácil. Então, ela caiu na prostituição. Ela saía com patrícios romanos, com gente da alta sociedade, altas patentes e até com sacerdotes. Ela era muito mal vista na região. Porém, certo dia, ela encontrou Jesus. E ela ouviu as coisas que Jesus falava a respeito da transformação do homem. E ela se sentiu tocada com aquilo. Porque ela sentia um vazio muito enorme no coração, que ela não conseguia preencher com todas as coisas que ela tinha. Ela ganhou muito dinheiro, ela tinha joias, roupas finas, seda, ela tinha um palacete, mas ela não se sentia feliz com isso. Então, certa noite ela chorou amargamente e no outro dia ela decidiu que ela ia em busca de Jesus, ela ia encontrar ele. Foi numa barca, foi pelo mar da Galileia até a cidade de Cafarnaum, porque ela sabia que Jesus estava hospedado na casa de Simão Pedro. Quando ela chegou lá, ela pensou, e agora? Como é que será que Jesus vai me receber? Será que ele vai me receber? Como é que as pessoas vão me ver? Será que elas vão querer me receber? Mas mesmo assim, ela seguiu em frente e ela entrou na casa. E ela viu o doce olhar do Rabi. E ela disse, mestre, eu tenho uma sede de amor. E é uma sede real, Jesus disse para ela. Porque essa sede de amor que tu tem, tu não vai conseguir saciar ela com as coisas do mundo, com os bens do mundo. Essa sede de amor é quando tu encontrar o caminho da tua sublimação, quando tu aprender a amar de verdade, quando tu aprender o que é o amor na sua plenitude. Porém, o caminho, nessa busca que tu procura o amor, o caminho ele é árduo. Maria, tu vai passar por muitos sacrifícios. Tu vai chorar, tu vai te sentir sozinha. Mas Maria disse, eu não posso mais viver da forma como eu vivia, depois de tudo que eu ouvi. E a partir de hoje, eu sou uma pessoa renovada. Então ela começou a seguir Jesus. Então, as outras pessoas que estavam ali, principalmente Simão Pedro, olhou para ela com um olhar gelado, mas Jesus não repreendeu Pedro com o ar da repugnância, porque ele sabia quem era Maria e ele sabia quem ela era verdadeiramente dentro do ser. Depois da crucificação, Maria passou a seguir Jesus, e depois da crucificação, quando os discípulos começaram a se unir em duplas para ir para diversas localidades para se separar e espalhar a Boa Nova, Maria ficou esperando um convite, mas ninguém chamou ela. Então, quando os últimos estavam partindo, ela disse, por favor, me levem com vocês. Só que eles ficaram com medo do passado que ela tinha. E de aquilo, de repente, se tornar um empecilho na proclamação da Boa Nova. E disseram, não, Maria, a gente não pode te levar junto. E deixaram ela ali. E ela se sentiu sozinha. E ela chorou.
Mas ela se lembrou das palavras do mestre, que ela ia sofrer. E ela se resignou. Então, vinha passando por ali um grupo de leprosos. E ela sentiu compaixão deles. Compaixão não é ter pena. Compaixão é sofrer com. Ela sentiu compaixão deles. E ela foi até eles, embaixo de uma árvore, e começou a falar para eles sobre Jesus, e começou a falar para eles sobre o reino dos céus, e começou a ajudar aqueles miseráveis, e ela amou eles verdadeiramente. Ela encontrou o amor que ela esperava, que ela estava procurando até então. Eles foram enxotados da cidade, porque os leprosos não podiam ficar próximos às cidades, e todos, inclusive Maria, foram para o Vale dos Leprosos. E chegando lá, Maria começou a falar com os outros e consolar eles, e aqueles rostos deformados pela doença sorriam. E certo dia, ela viu no seu corpo manchas rosadas. E ela percebeu que ela agora seria um deles. Ela mais uma vez sentiu o seu sacrifício pessoal e se resignou. Então, quando ela já estava com a doença bem avançada, ela sentiu saudade dos seus amigos. E ela decidiu ir visitá-los na ilha de Éfeso, porque João, o evangelista, não o Batista foi morto um pouco depois do batismo de Jesus. Ela foi ver João o evangelista e Maria, a mãe de Jesus. Eles tinham ido morar na cidade de Éfeso. E ela falou para aquele povo, para aqueles leprosos. E eles sofreram com a partida dela, porque eles sabiam que era a última vez que eles a veriam. E eles choraram e deram seus últimos alimentos que tinham para ela prosseguir na viagem. E as crianças vieram e lhe beijaram as mãos. E ela partiu. Ela partiu entre medo, dor, repugnância das pessoas, caridade de alguns, outros a enxotavam, e ela seguiu o caminho. Quando ela chegou na cidade de Éfeso, que ela pôde ver o casario da cidade, seu corpo já não aguentou mais, e ela caiu no chão. Então alguns cristãos viram ela e foram até ela, fizeram uma tenda e ficaram ali, deram alimentos, ficaram velando e rezando por ela. Maria pôde rever os seus amigos que foram visitar ela, foram ajudar ela nos últimos momentos, e então a sua respiração estava cada vez mais difícil, até que parou. E Maria sentiu um grande alívio. E ela se viu na cidade de Cafarnaum, embaixo das árvores, com os pés na água. E em sua direção vinha Jesus, com os olhos refletindo a cor do céu, e disse: Maria. Estendeu a mão para ela e disse: Maria, vem, tu já passou pela porta estreita. E abraçou Maria. Então a Maria, ela é um caso de um batismo que não foi feito com água física, porque ela encontrou a água viva de Jesus na vida dela. Ela se renovou, ela se transformou. Emmanuel segue então no capítulo do batismo, encerrando da seguinte forma: a bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Ouviram, exercitando a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Todos nós temos isso, esse querer, essa sede de amor dentro de nós. Mas o nosso querer, ele precisa ser maior e a gente precisa ter essa resignação diante dos sacrifícios que a gente enfrenta na nossa vida. Porque todos nós enfrentamos dificuldades, ou a perda de uma pessoa muito querida,
ou uma separação, ou uma doença. Todos nós, em certo momento da vida, perda de um emprego, dificuldades financeiras, todos nós, em certo momento da nossa vida, a gente encontra dificuldades. Alguns, quando encontram as dificuldades, eles passam a desacreditar em Deus. Enquanto as coisas vão indo bem na sua vida, ai, Deus existe, Deus é bom e tal. Depois, quando acontecem coisas ruins, aí eles questionam, Deus, por que fez isso comigo? Por que não fez contigo? Por que não fez contigo? Por que fez isso comigo? Então a gente não consegue aceitar algumas coisas, a gente não se resigna e a gente passa a se revoltar e colocar a culpa nos outros. Mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer o consolo e o conforto, que as coisas ruins não duram para sempre e as coisas boas não duram para sempre, não aqui, enquanto encarnados. Porque depois, quando a gente passar daqui para lá, para o outro lado, e a gente não vai passar e se transformar em anjinho. Ai, agora morreu, agora foi para o céu. Né? Muitos dizem assim, ai, morreu, agora mais um anjinho no céu. E a pessoa era um capetinha na terra, né? Aí, meio complicado. Assim como o batismo, não é colocar na água e erguer a pessoa que vai fazer essa transformação moral, essa sublimação, essa elevação espiritual que a gente busca. E ela só pode ser feita através da boa prática do amor e da caridade, cumprindo a lei da justiça divina. Esse é o importante, esse é o batismo verdadeiro, esse é o batismo em Jesus. Porque existe o batismo de Jesus, que foi aquele no Rio Jordão, e existe também o batismo em Jesus. Nós precisamos dar um passo de cada vez. Precisamos nos renovar. Um vício a menos, uma virtude a mais. Hoje, eu seguro uma palavra agressiva. E isso vai se tornando, né, o meu modus operandi do meu dia. Eu vou segurando palavras difíceis. Depois eu começo a tentar controlar o pensamento, que é o mais difícil. Controlar o pensamento. E controlar também as ações desnecessárias que às vezes a gente comete na nossa vida. Mas, como a gente disse no início lá, Deus, ele não tem pressa. Ele vai chamar todas as ovelhinhas de Jesus, né, o bom pastor, ele vem e ele recolhe. Então nós também vamos ter o nosso despertar. Nós também vamos ter o nosso momento de sublimação, assim como Paulo de Tarso, que aceitou o seu batismo lá nas portas da cidade de Damasco, quando ele se ajoelhou, ele se prostrou aos pés da cruz e Jesus falando para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a partir daquele momento, ele sentiu o batismo de Jesus. Pedro, que era um pescador rude, ele era truculento, ele era... Bom, viram o que ele fez com a Maria, né? Olhou para ela com um olhar gélido, de repugnância. Ele cortou a orelha do soldado. E ele negou Jesus por 3 vezes. Mas quando o galo cantou, ele acordou. E ele acordou em Jesus. Maria de Magdala e tantos outros. Nós temos um exemplo de uma pessoa muito querida para nós, aqui na nossa casa, que deixou muita saudade, mas que, como a gente sabe, a gente vai encontrar logo ali adiante, que é o Seu Jimenez, que é o palestrante da sexta-feira também, fazia palestra também no sábado, que ele também encontrou o seu batismo. E a gente fica feliz de conhecer pessoas assim, que foram verdadeiramente na sua vida a palavra de Jesus, porque aquilo que falavam aqui no púlpito, faziam na sua vida. E na humildade, e na perseverança, chuva, sol, frio, calor, sempre aqui. A pé de carona, sempre aqui. Então também foi uma pessoa, é uma pessoa muito querida, e que é um homem de bem e vai deixar saudades.
Então, sejamos nós também essas pessoas de bem, para que a gente também possa deixar essa saudade, esse carinho nas pessoas que ficaram aqui. Então, um bom batismo para todos nós e que a gente procure essa renovação um pouquinho por dia, uma virtude a mais por dia, um vício a menos por dia. E um dia, quando a gente se der conta, pronto, somos espíritos de luz. Certo? Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Eu vou convidar os nossos irmãos médiuns para a nossa prece final. Espiritualidade amiga que nos acompanha hoje, Mestre Jesus, doce Rabi da Galileia, com os olhos alvos da cor do céu. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todos os desafios que estamos superando na nossa vida, porque hoje nós não sabemos o porquê deles, mas eles servirão para a firmeza da nossa elevação espiritual. Que possamos te pedir em prece sempre que estivermos desanimados e desamparados, para que as tuas bênçãos caiam sobre nós, como bálsamos para as nossas feridas, como amor e acalento para os nossos corações, como paz para os nossos dias de amargura, de solidão. Senhor nosso Deus, obrigado, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso contar. No perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido estás no verde das florestas, nas tardes em festa no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre ligeira a rezar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.